Vanderlei Nestor Koefender, sou professor aqui do Campus Vacaria desde o dia 21 de julho de 2016, então ontem eu completo 6 anos de instituição e eu sou engenheiro agrônomo com mestrado em solos e nutrição de plantas e atuo como professor EBTT da área agropecuária. Então a gente acompanhou praticamente o início do campus, que começou aqui em 2015. Já fui professor do convênio que existia antes, junto à Prefeitura Municipal, Campos Bento e Campos Sertão. E então acompanhei a trajetória do nascimento da nossa instituição aqui. Enquanto secretário da Agricultura, a gente fez algumas ações de apoio, de levantamento topográfico e a própria luta para a conquista da área junto ao governo do estado, a gente teve participação também. Então acompanhou esse histórico desde a gestação até o nascimento do nosso campus e que nos orgulha muito de ter participado dessa história de uma forma bastante ativa até e conhecer então desde a gestação até o desenvolvimento, né? Nós então acompanhamos esse processo num crescente e hoje graças a Deus estamos aqui como docente e podemos atuar junto aos nossos estudantes, dando oportunidade de ensino público de qualidade. Então, inicialmente, pessoalmente, a gente não imaginava a dimensão que ia assumir essa pandemia. Porque se imaginava que a gente ia ficar uns 2 meses, 1 mês, 2 meses parados, né? E que logo então tudo voltaria normal. A gente passou por esse processo e percebeu que não era bem assim. Então essa insegurança do quanto ao porvir trouxe vários desafios para nós, né, enquanto docentes e acredito também para os estudantes, porque a princípio ninguém estava preparado para enfrentar, por exemplo, um ensino remoto de quase 2 anos, né? Então essa questão de não ter essa expectativa em relação a essa demora de que a pandemia, os prejuízos que a pandemia acabou nos trazendo, nos deixou num sentimento de insegurança até para enfrentar esse desafio, porque, como eu dizia, nós não estávamos preparados nem esperando essa situação. Então, claro que em termos de ensino à distância já tinha iniciativas aqui no campus antes, mas não efetivamente para todo o ensino ser dessa forma remota. Então isso foi para nós um tanto quanto um desafio enorme, né? E claro que a gente sabe que não é a mesma situação do que estar presente em sala de aula, né? É inegável os prejuízos que nós tivemos, talvez por essa nossa não preparação anterior ou até mesmo pelas limitações que o ensino remoto nos impõe, né? Por exemplo, as aulas práticas ficaram comprometidas, porque não tem como fazer aula prática, apenas demonstrações de algumas coisas. Mas aí carecia de estrutura, a gente estava nas nossas residências, então não dispõe de laboratórios, equipamentos, coisas que seriam necessárias muitas vezes para poder proporcionar um processo melhor de ensino-aprendizagem. Então a gente foi meio que improvisando, né, para não ficar totalmente parados, mas não indiscutível que ficou uma lacuna aí nesse processo de ensino-aprendizagem, porque nada substitui a sala de aula, né? A gente pode complementar muitas vezes com vídeos e outras situações, mas a própria dificuldade hoje, às vezes a gente encontra os estudantes no corredor, né? E às vezes eles cumprimentam a gente e a gente não sabe exatamente de quem se trata, porque no ensino remoto muitas vezes eles ficavam com as câmeras fechadas, apesar da insistência, né? Alguns também não tinham equipamento, alguns tinham condições de acompanhar a aula, mas não de abrir as suas câmeras, porque não dispunham desse equipamento, apesar de ter sido feito um esforço por parte do campus para disponibilizar equipamentos, internet para aqueles alunos que não tinham. E muitos acabaram abandonando, às vezes, os cursos por essa limitação. Existiam famílias que tinham mais de uma criança, né? Estudantes nossos e de outras instituições, e às vezes a família só dispunha de um único aparelho de celular, que então tinha uma limitação quanto ao tempo de acesso de cada um. E isso também, então, acabou prejudicando essa possibilidade de participar efetivamente, né? Que dirá, então, fazer
algum tipo de estudo, alguma pesquisa bibliográfica que às vezes era necessária para como estudo complementar. A gente como ser humano, a gente é um todo, né? A gente não é só técnico, a gente também, acima de tudo, tem a nossa humanidade, né? E eu acho que mais estava deixando esses jovens, assim, enfim, prejudicados é o próprio convívio, aquele compartilhamento de experiências com os demais, aquela sensação de pertencimento à instituição onde eles estudam, né? Pelo fato de muitos terem entrado no curso sem sequer praticamente terem conhecido as estruturas, ter convivido aqui dentro nos espaços de convivência, né? No retorno agora a gente percebe essa diferença nítida, que os estudantes acabam tendo um carinho pela instituição na qual eles participam, e esse sentimento muitas vezes facilita também o interesse para participar das atividades, melhora o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa integração, esse convívio, né, com os nossos semelhantes fez bem para todos nós. Claro que ainda existem muitas limitações, essas lacunas que ficaram nessas turmas que entraram no curso justamente durante a pandemia, é de difícil reversão. Porém, as novas turmas, por exemplo, a gente já percebe nitidamente, né, esse interesse, essa vontade, né, de participar das atividades, de realizar, e isso é motivador também para nós, professores, porque nós sentimos que, de uma certa forma, esse convívio faculta melhor sentimento de participação no processo de aprendizagem, e o que antes a gente ficava meio que limitado em função desse distanciamento, né? E, acima de tudo, essa vontade que eles tinham de conviver, né? De conviver com seus semelhantes, de poder se aproximar. Apesar da pandemia ainda nos impor a limitação, muitas vezes, de uso de máscara e tal, mas já esse convívio diário, ele faz um senso de comunidade, de conjunto, né? E esse processo de caminhar junto, acho que facilita bastante o nosso trabalho e o processo de aprendizagem dos estudantes.